Olá, como você está? Vamos conversar? Olha que gostoso, eu aqui transmitindo um conteúdo reflexivo de metafísica, de cromoterapia, espiritualidade, e você acompanhando, seja em casa, no carro, pela internet, em qualquer lugar, você tem um espaço que você pode refletir junto comigo. Ao ouvir essa minha explanação, você vai interagindo, por isso que é bom você ter um bom foco de atenção, que você absorve os conteúdos, você ouve e logo você começa a acessar registros seus. Determinadas coisas que eu vou falando vai te levar realmente a você buscar lembranças, vai buscar emoções. Nós temos ali o nosso hipocampo no sistema límbico, que tem informações fundamentais para o bem viver, para proteger, ou para um estado de alerta. O hipocampo é acionado com essas informações, assim como eu coloco alguma coisa, você puxa uma informação sua, e aí tem as amígdalas cerebrais do sistema límbico, que traz o quê? As nossas emoções. Esse cérebro emocional com registro das emoções, nós temos todo um conjunto de informações que vai dando uma condição, né, vou falar um nome bonito, cognitiva, que você ouve, interpreta, associa, e essa reflexão toda aí dentro vai criando um campo de consciência. Portanto, olha só, a conversa, o diálogo, esse espaço de reflexão, ele promove transformações, porque ele mexe com a consciência, ele desperta a consciência, e ao despertar a consciência, nós temos um recurso transformador poderosíssimo. Então vamos buscar na nossa memória emocional conteúdos associados ao assunto de reflexão, e colocamos isso em avaliação, processamos isso, e vamos criando uma nova informação, uma nova concepção, alterando a maneira de ver um fenômeno, alterando a maneira de interpretar e agir sobre uma situação. É a consciência que se dá. Você pode tornar-se consciente, levando você através de uma reflexão sozinha. Só que quando você vai sozinho para uma reflexão, você tem praticamente um caminho viciado, porque você lembra de uma situação muito delicada, ou sofrida, ou maravilhosa. Se for delicada, já levanta um alerta no seu hipocampo, e aí vem uma memória emocional das amígdalas cerebrais que vai te trazer uma resposta pronta, mas de estado de alerta, né, de um estado de apreensão. Se for uma situação mais arriscada, logo vem a informação do perigo e a reação imediata a ele, que seria o medo, a resposta instintiva, a resposta mais imediata a essa situação visualizada. Tá? Se for uma coisa, por exemplo, mais, eu diria, agradável, que encanta, envolve, isso te leva a você começar a puxar emoções que te fazem muito bem, que remete a conteúdos positivos. Sabe o que acontece nisso? Você pode ser levado a uma situação cuja interpretação é meio iludida, meio falseada, ou não exatamente de acordo com o que aquilo realmente está mostrando. Quando a gente tem uma conversa, nós temos um momento de reflexão compartilhada, que seria uma terapia, seria uma troca de informações. Nesse momento, nós conseguimos realmente ser dirigido. Então eu te levo para um campo do medo que não te direciona a um alerta mais estressante. Eu levo a levantar as ameaças seguido de um potencial de resposta bem-sucedida, e aí, em vez de você ficar apreensivo, estressado, você fica mais fortalecido para lidar com aquilo. Por isso uma conversa, por isso ouvir uma palestra, assistir um curso, ter uma explanação como essa, você pode fazer da Vibe Mundial uma companhia para a sua casa, para você ir refletindo, para você ser conduzido, seja, né, pelo simbolismo das cartas do tarô, que o Marcelo Schmidt teve até aqui há pouco, levando até você, seja pela minha reflexão metafísica, que leva ao potencial do seu ser, para que você realmente tenha uma compreensão, seja do Wagner Borges, a conexão com a espiritualidade. Então você vai ter sempre uma condução a
situações que levam você a um estado diferente daquele que você está formatado e você está cristalizado a viver, enxergar, responder e agir, mais assim, eu diria, automatizado. Então, é bom quando a gente puxa isso. A metafísica da saúde, ela trabalha com a consciência. Ela promove a consciência, ela interpreta uma somatização de doença, uma dificuldade existencial, como sendo uma ausência de potencial, um bloqueio de qualidade. E aí, imediatamente, você vai agir diferentemente, você vai despertar a qualidade que não foi emergida, que não foi manifesta na situação, criando assim um campo, eu diria, digamos, né, um campo de mudança, transformação, e aí a gente tem toda uma reorganização, né, neuroquímica, aquela mudança que ocorre na nossa vida, é quando você tem uma variação de resposta, antes agia de um jeito, agora se torna outro, porque nós somos um ser em plena transformação, e a consciência é um agente transformador. Por isso, conversar, refletir, correndo o risco de você ser levado a uma coisa meio automatizada, refletir para mudar, é encarar as verdades que são diferentes dos seus anseios, das suas expectativas. Refletir para fazer uma transformação, precisa ter essa condição mais, eu diria, de controle emocional, para não deixar que as emoções que prontamente emergem, logo que você aciona uma situação, tome conta daquela direção do raciocínio, da reflexão. Por isso, quando você está dialogando, quando você está se expondo, você está lidando com todos esses fatores com grande chance de promover mudança, essa neuroplastia, que a gente, essa neuroplastia, que essa mudança, essa remodelagem psíquica, essa reorganização de sinais neuroquímicos. Então você está aí, né, aflorando novas concepções, trazendo, né, nova face do seu ser e sendo levado a situações realmente cada vez melhor, mais promissora e evoluída, menos sofrida, mais conectada à realidade. E aí nós vamos nos atualizando, transformando, evoluindo. Bacana, né? E quando você faz, por exemplo, uma terapia, que você senta e expõe uma dificuldade sua, o terapeuta ele não vai trazer a visão dele. Quem traz a visão que tem de si para o outro é o amigo. Você tem aí, por exemplo, um líder religioso que vai trazer a você os ditames daquela religião, o conceito daquela filosofia. Agora, um terapeuta vai trazer para você um conteúdo que diz respeito a você próprio. Não importa se ele concorda ou discorda, não vem ao ponto essa mistura de experiência. Ele olha para você, vendo em você aquela condição que você tem para despertar, a dificuldade que você traz para lidar, né? Então você vai ter um olhar seu próprio, visto de fora para você, mas não trazendo do outro para você. Olha que bacana, né? Então pode-se dizer que esse processo terapêutico é um olhar de si, feito por outro que está fora de si, mas usando as suas bases emocionais internas para conduzir você a uma transformação, a uma mudança, né? Quando você tem uma terapêutica integrativa, ela vai utilizar uma condição energética, vibracional, emocional, para reorganizar os seus campos, que ficaram desalinhados, que ficaram desorganizados, as emoções desestabilizadas. Então essa ação energética, por exemplo, a cromoterapia é uma técnica integrativa, tem mais outras 22 técnicas integrativas. A cromoterapia como técnica integrativa vai trazer o laranja da coragem para que você se sinta mais ousado, para inovar, para responder diferentemente àquilo que está acontecendo.
O laranja traz essa inspiração, tá? A metafísica da saúde vai despertar o que? A sua coragem, a sua ousadia, seu espírito aventureiro que você já teve, empregou muitas vezes, transformou muitas coisas. Então, olha só, isso tudo vem à tona. Através, né, do aconselhamento metafísico, que é esse olhar para si, compreendendo fatores assim muito profundos do seu ser. Então, nós sempre propomos uma reflexão para levar você numa direção transformadora e não viciada, repetitiva. Sempre promovemos reflexões que dá a você uma melhor consciência do fenômeno. Estou doente, o que aconteceu, um sintoma surgiu, por que cargas d'água, justo comigo nesse momento da experiência. Toda essa emoção que fica macerando energia nociva não te tira desse limbo, desse engodo. É importante você ter uma visão de uma luz mais a fundo, que eu posso fazer alguma coisa diferente, eu tenho condições de fazer diferente, cadê a minha força interior? Então a metafísica da saúde vai buscar isso, e através da interpretação da causa emocional das doenças, que a metafísica da saúde faz, ela vai fazer esse link. Você pode, por exemplo, tirar alguma dúvida, que doença teria alguma condição energética ou vibracional? Eu posso responder a você de duas formas. Aqui, pelo telefone do ouvinte da Vibe Mundial, fazer uma pergunta sobre causa emocional de doença, qual doença afeta o seu corpo, para saber qual a causa metafísica e emocional daquele sintoma. Pode fazer uma pergunta também pelo Insta, que eu estou fazendo uma live pelo Insta, e aí você pergunta no Insta, eu respondo os aspectos metafísicos. Nisso você vai ter uma interpretação do que está acontecendo com você. Você vai logo saber quais são os fatores que estão realmente mexendo com você, desorganizando você. E é interessante que esses setores estão associados a uma área da vida. Por exemplo, os rins remetem a relacionamento, interação, seja consanguíneo, com os parentes, seja afetivo, com bem-querer, laços profundos, grande amizade. A esfera do relacionamento está em voga nas alterações somáticas dos rins, segundo a Metafísica da Saúde, que trata num dos volumes do Metafísica da Saúde, sistema urinário, acho que é o volume 2, e ali você vai ter cálculo renal, por exemplo, como a cristalização, claro, de agentes que são filtrados, extraídos do sangue para serem eliminados, uma quantidade de cálcio, que vai aglutinando em torno, né, de um núcleo ali proteico e vai criando uma cristalização. Essa cristalização logo se desloca, move, e você tem uma cólica, que é a presença de um cálculo sinalizado com a cólica, vem a dor, interpreta um cálculo renal, ou seja, interpreta não, identifica, você vai no médico, ele faz ultrassom, vai ter lá um cálculo renal, ok. Aí você tem um cálculo renal. Vamos fazer a interpretação metafísica. Há conteúdos pertinentes aos seus relacionamentos, cristalizado em você, guardado, muito arraigado. Então, vamos rever a trajetória do relacionamento, o que ficou marcado. Aí você vai levantar, você vai revisitar certas emoções, ter consciência daquilo, atualizar a sua vida, que hoje você já sabe lidar melhor com aquela situação, não tem um grau elevado de ingenuidade, está mais lúcido, consciente, mais tarimbado para essas dificuldades do relacionamento, mais preparado para não se desorganizar tanto, vai saber pontuar quando as coisas estão sendo levadas para a mesma direção. Pontuar é uma coisa, opa, eu sei que isso não dá certo, vou parar por aqui, não vamos seguir dessa maneira que nossa relação não vai dar certo. Agindo assim eu me decepcionei antes, por fazermos desse jeito eu já me separei. Então veja, a gente vai pontuar as situações que mostram o conflito para mudar a direção do relacionamento e sair daquele conflito. Agora, o cálculo renal ele não está trazendo um redirecionamento, não está pontuando as situações conflituosas que você já tem experiência. O cálculo renal é uma somatização das emoções cristalizadas, quase automatizado. Pronto, acabou, deixei de gostar. Não, desse jeito não vai dar certo. Parou, então você tem uma barreira, você tem um estanque,
que é uma emoção conflituosa, quando dá um start da semelhança da relação que não deu certo com o que está acontecendo no presente, você já logo age, eu diria quase que compulsivamente, melhor dizendo, automatizado, com uma resposta que foi programada numa experiência anterior que diz respeito a outra pessoa, a outro contexto, mas eis que a história está se repetindo e você está agindo exatamente igual. Aí isso cristaliza no seu comportamento, a emoção acentua, e aí promove a somatização do cálculo renal. Você viu como a metafísica lê a calculose associando as emoções? Quando, se fosse consciência, iríamos pontuar, iríamos nos posicionar para redirecionar as coisas para não acabar do mesmo jeito. Mas não é consciência, não. Na verdade, o que está acontecendo é um trauma, um bloqueio, uma dificuldade de lidar que está acentuando cada vez mais. Está vendo o que você está fazendo com você no seu âmbito relacional? Vamos mudar isso tudo. Vamos ter consciência, interferindo na situação de maneira melhor, mais aprimorada e não traumatizada, né? Não vamos fazer isso, não. Olha só, temos alguma pergunta que chega aqui, né? Tendinose, que são no ombro direito, né? As tendinites, né, ou as tendinoses, que seriam os tendões alterados na sua estrutura, seja um inflamação, tendinite, mas os tendões da região dos ombros, né? No volume 3 do Metafísica da Saúde eu trato dos tendões, o aspecto metafísico, como é para mim, como isso repercute dentro de mim. Isso o que, Val Capelli? Ombro, me abrir, expor o sentimento, evidenciar minha privacidade, a intimidade do que eu sinto. Olha, vou ser sincero, abrir o meu coração. Quando eu digo isso, e vou expor alguma coisa própria minha, está em voga os tendões dos ombros. Então, uma tendinose, uma tendinite na região do ombro, está associado exatamente a eu não saber lidar. Para quem que eu vou me abrir? Para quem eu vou falar? Quando eu vou colocar o que profundamente eu sinto? Eu acabo perdendo esse contexto, ou me irritando, tá vendo? Eu falo, eu expresso, ninguém ouve, considera, não me respeita, eu estou gritando alguma coisa, meus tendões da região dos ombros estão afetados, inflamados numa tendinite, né? Você tem ali uma alteração. Agora a pergunta veio sobre o ombro direito. Seria o sentimento que dirigem a mim? Aí seria o ombro esquerdo. Mas o ombro direito é aquilo que eu exponho para o meio, o que eu tiro de mim, o que eu evidencio do que me é próprio. Então, na hora de eu colocar, gente, ninguém para escutar, ninguém considera, ninguém dá importância, não tem valor, não tem um mínimo, né, de empatia, de interesse, ou minimamente respeito. Gente, eu estou falando uma coisa séria, eu estou sentindo isso, é o meu sentimento. Sabe, estou falando do que eu sinto, a pessoa respondendo o WhatsApp, estou falando o quanto é importante ou doído para mim, a pessoa vendo o Instagram. Ai, gente, meu ombro sente nessa hora, que dói, sabe? Para mim é muito doído eu estar expondo e eu não ter o interlocutor, a pessoa que está à minha frente, com um mínimo de empatia ou até educação, gente. Eu cresci num berço falando quando a pessoa está falando, minimamente dê atenção ao que ela diz, depois você fecha o assunto e muda para outra direção, mas não. Então essa região do tendão, né, dos tendões aqui que envolve, né, toda essa região do ombro, aqui no volume 3 eu falo da tendinite do manguito rotator. O volume 3 está muito bacana nesse sentido, né? O manguito rotator é um dos tendões aqui, porque o músculo é exatamente essa tração de carne, que tem a força de tracionar o esqueleto. Aí o músculo vai se afinando, se tornando mais esbranquiçado como uma fita, e se liga aos ossos, é o que realmente puxa a região do braço. Essa parte mais esbranquiçada, que vai fixar aos ossos, são os tendões. A força do ventre muscular, das carnes que puxa, né, que contrai, depende da boa elasticidade dos tendões e fixação também nos ossos. Então, como é para mim, como eu me sinto em relação ao que estou fazendo, em relação ao tipo de ação que estou tendo. E aí nós temos os tendões em voga, né? Na laringe, por exemplo, uma outra pergunta que fazem, a laringite,
A laringe é a caixa da voz. Uma ite é inflamação. Inflamação na caixa da voz afeta em especial as cordas vocais. Então você vai ter alteração no timbre de voz, uma rouquidão, uma afonia, porque inflamou-se as cordas vocais. Tá? Isso no âmbito físico. No âmbito metafísico, o que está acontecendo? A minha comunicação, a minha expressão está alternada, está conflituosa, está sendo invalidada, sabe? Eu não consigo expor um pensamento, já não é do ombro um sentimento, eu não consigo expor ou fazer uma colocação que seja minimamente observada, levada em conta. Então a minha voz não muda nada, a minha fala não toca ninguém, a minha comunicação é em vão. Ai, gente, como me dói isso. Como é que eu lido com a consciência nesse sentido, Val Capelli, de uma laringite? Eu dependo das pessoas com o orelhão para me ouvir, que sejam compreensivas, com atenção. Como é que eu vou achar esse talento como interlocutor, a pessoa que estou conversando? Difícil, né? Não, a consciência pode regular. O que eu estou falando talvez seja melhor do que a pessoa pode usar. Talvez seja muito para ela, talvez ela não tenha alcance. E a minha fala é em vão? Não, porque o ouvido mais próximo da boca é o meu. O meu ouvido é o mais próximo, então eu estou falando, estou reforçando a minha consciência, porque estou registrando isso que eu estou falando. Olha só que interessante, né? E essa minha fala, ela vai transmitir conteúdo que pode não ser transformador ou fazer diferença para o ambiente, para o meio, para os outros, mas para mim é importante porque eu estou validando um pensamento, eu estou reforçando um conteúdo e dando ênfase a uma concepção própria. Em vez de só ficar ouvindo, acatando tudo que é dos outros, é o momento em que as minhas coisas estão em voga também. Vamos às cores? Claro, né? A cromoterapia é uma técnica integrativa de saúde. A cor azul, por exemplo, é indicada para as cordas vocais. Energiza, fortalece e colabora para manter saudável as cordas vocais. Então aplica-se um azul visualizando ou projetando uma lanterna com luz colorida na região da garganta. Eu falei dessa, né, da tendinose, da tendinite, dessa região do ombro, o azul para dor, que causa dores, o sintoma disso é dor, para esse processo inflamatório. Então, o azul também vai favorecer nesse sentido. E também o verde na região do ombro, né, para esse processo de tendinose, ou de tendinite, que você tem ou essa alteração dos tendões, um enfraquecimento, uma alteração do tecido, ou uma infecção. E aí o verde e o azul são duas cores indicadas nesse sentido. Tá vendo? É fácil você ter consciência, ser levado a compreender o que causou. Difícil é você reformatar, é você se reorganizar. Por isso a consciência. E ela vem, gente, na hora que nós estamos prontos. É quando você ouve uma dica, é quando é trazida uma informação. Aquilo toca profundamente você. Tá vendo? Metafísica da saúde, fora de série, né? É uma consciência muito importante. Eu quero convidar você agora para falarmos sobre os cursos de Metafísica da Saúde. Venha fazer um curso comigo, presencial, online, online ao vivo, com interação na classe. Quem está na classe, você escuta a pergunta deles e a minha resposta para eles. Você de longe pergunta, todos eles escutam sua pergunta, a gente interage, todo mundo um com o outro. É um curso muito dinâmico, muito gostoso, de consciência. Né, que te leva à espiritualidade, a perceber as suas qualidades. Cada órgão é um potencial do ser, cada doença é uma dificuldade existencial para lidar com aquele potencial. Metafísica da Saúde é um curso completo dos 11 sistemas. E ele está na plataforma EAD, ele é realizado no Espaço Integração Ananda todas as terças-feiras. Entre em contato com a gente. Nosso telefone 5072-6448. É o WhatsApp também, manda mensagem. 5072-6448, fixo e WhatsApp, sem o 9. Né? Você manda uma mensagem ou telefona. O nosso site, valcapelli.com, valcapelli.com.
Bom, ó que bacana. Agora é o intervalo da rádio. Eu retorno em seguida com a pergunta que me fizeram sobre tosse na próxima parte, claro. E você que fez as perguntas também, nessa primeira parte, eu vou responder na sequência, né? Sobre meus atendimentos, que eu faço atendimento particular. Eu faço atendimento com psicólogo, com a consciência metafísica. Não tenho muitos horários, é difícil conseguir, mas tenho um trabalho nesse sentido. A Gleides. Então, se informe sobre os atendimentos meu, Val Capelli, ou da Gleides, né? Também a Cida atende. Então, você tem os nossos atendimentos. Mande mensagem para a gente. Tá? Se você não conseguir uma consulta comigo, você passando para a Gleides, você tem a Cida também acolhendo você na terapia de atendimento particular, 50726448. Delícia, né? Vamos para o intervalo da rádio, eu volto a seguir.